Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Mais uma aula de matemática, não é? Para a gente finalizar aí esse módulo, tá bom? Então, nós vamos hoje falar sobre ângulos, tá certo? Então, antes de a gente começar a falar sobre ângulos, nós vamos ler aqui essa mensagem, tá certo? Vamos lá? O que você aprende de verdade jamais é perdido. E quanto mais estudar com concentração e qualidade, mais aprenderá, aumentando suas chances de sucesso. Verdade, não é isso? Então, quanto mais a gente estudar concentrado, não é? Toda vez que a gente for fazer uma atividade, assistir um videoaula, a gente precisa estar concentrado, né? Na sua areazinha de estudo, na sua mesinha, com todo o seu material, não é verdade? E aí nós vamos se concentrando e vamos assimilando melhor os assuntos, não é? Vamos tirando dúvidas, exercitando, não é? Tanta vez que você exercita, que você faz as atividades, então vocês estão ali o quê? Aprendendo a cada dia mais, não é verdade? Então, meus amores, então hoje nós vamos falar sobre ângulos. Vocês vão saber o que é um ângulo, né? Qual é o instrumento usado para medir um ângulo, tá? Os tipos de ângulos, tá ok? Então, a tia Conceição vai pedir que vocês agora abram o livro do módulo 3, tá? Na página 170. E vocês vão observar lá, nessa página 170, certo? Ângulos. Então, aqui vocês vão ver tipos de ângulos, como é feito o ângulo, quais são os tipos do ângulo, não é? Como é que ele é um ângulo habitoso, reto. Então, nós vamos estudar agora. Tá bom? Então, fiquem atentos, prestem atenção e vamos aí, tia fez um slidezinho para que vocês acompanhem, tá? Então, o que é ser um ângulo, meus amores? O ângulo, eles são duas retas. Eu vou mostrar para vocês aqui no slide, tá bom? Então, vamos lá. Veja só. Ângulo é uma figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem, tá? Então, a tia vai mostrar já já o exemplo para vocês. Podemos identificar a ideia de ângulo em diversas situações cotidianas. Veja alguma delas. Então, nós temos aqui um notebook. Então, veja aqui, ó, o ângulo, certo? Aqui são semi-retas, certo? Aqui é outras semi-retas. E o ângulo, ele está aqui, ó, de um lado a outro, certo? Tudo isso aqui é o ângulo da figura, certo? Então, o que é o ângulo? Como ele fala, é uma figura geométrica formada por duas semi-retas. Olha, a primeira semi-reta, vamos dar aqui um nome, semi-reta A, o ponto A, tá? E o ponto B, outra semi-reta. E aqui está o quê? O ponto de origem, que nós chamamos de quê? De ângulo. Então, toda essa área aqui é o ângulo, tá? Nós temos aqui essa gangorra também, ó, a semi-reta, ó. Uma semi-reta, aqui é o ponto de origem, ó, certo? Aqui é o ponto de origem e aqui toda essa partezinha aqui é o quê? Um ângulo, de um ponto a outro, tá? De um lado a outro, certo? Então, vamos lá exercitar mais um pouquinho para que vocês entendam melhor. Observe a seguir a representação do ângulo A, O e B, tá? Então, as semi-retas O e A e O, B são os lados desse ângulo, foi o que a tia falou para vocês, ó, aqui, ó. São os lados do ângulo, certo? O A e o B. E aqui é o O, é o ponto de origem, tá? Então, o ponto O, origem das semi-retas, que ele é chamado de vértice. É o que nós estudamos sobre o quê? Nós estudamos a geometria, né? Nós estudamos os ângulos e nós estudamos também várias formas, né? Nas formas geométricas e vocês viram o vértice, que é o ponto, né? Um ponto que liga uma imagem, você termina aquele ponto e ali você vai começar dali, você vai fazer outro ponto, tá vendo? Então, o ponto de origem, ó, o ponto que vai da origem a A, tá vendo? O O, B e O, A, certo? Então, o ponto O é a origem da semi-reta, que é o vértice desse ângulo. Então, o vértice do ângulo é esse aqui, né? Então, para medir ângulos,
Podemos utilizar como unidade de medida o quê? O grau. Então, para a gente medir um ângulo, nós utilizamos a unidade de medida que é o grau, tá? Que é indicado pelo símbolo, olha aqui o símbolo O, essa bolinha aqui que fica em cima, né? Então, o grau, ele surgiu a partir da divisão de um círculo em 360 partes iguais. E cada uma dessas partes, ela corresponde ao quê? A um grau, tá? Então, aqui está uma imagem mostrando a volta completa, que ela corresponde a 360 graus, tá? Olha aqui o símbolo do grau, tá bom? Então, vamos lá. O instrumento utilizado para medir ângulos é o transferidor. Então, aqui é o tipo de uma régua que não é régua, é chamado transferidor, tá? Ele tem aqui o centro do transferidor, ó, que é 90 graus, certo? 90 graus. Então, aqui está a metade de um transferidor, né? Então, ele não deu a volta toda, ó. Então, aqui tem essa daqui, que tem 180 graus, certo? Então, ele está na metade, né? A metade de um transferidor. A linha de fé, certo? E aqui é o centro, ó. O centro, ok? Então, vamos lá. O número 1 tem: posicione o centro do transferidor no vértice do ângulo. Então, para a gente medir esse ângulo, a gente vai fazer o quê? Vai posicionar, né, o centro do transferidor no vértice do ângulo, tá? Olha aqui o centro, ó, certo? E aí vai, alinha um dos lados do ângulo com a linha que indica o 0 grau, que é a linha de fé, certo? A linha de fé, ó. O centro e a linha de fé, que aqui ele vai mostrando os graus, né? E ele vai mostrando. Já a tia vai mostrar para vocês como é feito. Observe no transferidor a medida em graus indicada pelo outro lado do ângulo. Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui, ó, veja a posição do transferidor ao medirmos o ângulo EFG, certo? Então, veja só, olha aqui, ó. Aqui é o ponto, não é? Como a gente ensinou, ó, e o centro, certo? O F, olha, o centro, 90 graus, ó. E aqui ele vai medir, o E está aqui e o G aqui. Então, ele fez a medida do ângulo. O ângulo EFG mede 70 graus, que indicaremos por EFG é igual a 70 graus, certo? Então, esse G aqui, esse F tem um circunflexozinho, que é para indicar o quê? Que aqui é um ângulo, né? É o ângulo, certo? O F, ó, o F, tá vendo? O E. Então, ele mediu, ó, tirou, pegou o ponto, o centro e mediu lá para o F. Olha aqui o 70, ó. Tá vendo? 70 graus, ó. Então, esse ângulo aqui, ele mede quanto? 70 graus, tá? Então, de acordo com suas medidas, alguns ângulos recebem nomes especiais. Nós temos o ângulo agudo, que é o ângulo que mede menor que 90 graus, tá? Então, se aqui ele está medindo 70 graus, então esse ângulo aqui é um ângulo agudo, tá? Ele é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é o ângulo com medida maior que 90 graus e menor que 180, tá? O ângulo reto é um ângulo com medida igual a 90 graus. O ângulo raso é um ângulo com medida igual a 180 graus, tá? Então, atenção, para indicar um ângulo reto, usamos o seguinte símbolo. Olha aqui, ó. Aqui é um ângulo reto. Quando você vê um ângulo desse aqui, mostrando aqui o quadrinho, ó, com a bolinha, tá vendo? Aqui está indicando que aqui, esse ângulo aqui, ele tem 90 graus, tá? Então, quando o ângulo tem 90 graus, ele é um ângulo agudo, tá? O ângulo agudo é um ângulo que mede, não, ele tem 90 graus. O que é agudo é quando ele mede menos, né, que 90. Mas quando ele mede 90 graus, é um ângulo o quê? Um ângulo reto. Tá vendo, ó? O ponto de origem, né, a origem, tá? E aqui são os lados, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma atividade, sem realizar medições, classifique os ângulos em agudo, reto ou obtuso. Então, só para lembrar um pouco para vocês, o que é ser um ângulo agudo, né? O ângulo agudo, eles são ângulos que medem o quê? Que possuem suas medidas menores que 90 graus, tá? Então, esse ângulo agudo, ele mede menor, né? Possui suas medidas menores que 90 graus. É o ângulo agudo, tá? Nós temos aqui
Também o ângulo reto, ele possui exatamente 90 graus, tá? Já o ângulo obtuso, ele é um ângulo, certo? Que tem a medida maior que 90. E temos também outro tipo de ângulo, que é o ângulo raso, ou um meio giro, né? Aquele meio giro, certo? Ou seja, uma volta, né? A meia volta. Então, ele mede 180, tá? Então, tanto o ângulo reto, quanto o outro, o ângulo raso, ele mede o mesmo, né? Ele tem a mesma medição, certo? É a mesma medida, 180 graus o ângulo raso, certo? Ele dá aquela volta só, então ele é sempre aquele 180 graus, ok? Então, vamos aqui classificar esse ângulo aqui. Então, nós temos 3 tipos de ângulos aqui. Então, nós vamos classificar, nós vamos dizer se esse ângulo é agudo, reto, obtuso ou raso, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro aqui é um ângulo raso, né? Que ele mede quando 180 graus, tá? Ele deu uma voltinha, um giro, né? Ó, ele deu uma meia volta, ó. Dei uma meia volta, tá? Então, aqui é um ângulo raso, né? É a medição dele, os ângulos dele é o quê? Raso. Ele deu uma meia volta só, tá? Já esse outro aqui é um ângulo agudo. Por que agudo? Porque ele possui sua medida menor que 90 graus, tá? Então, ele aqui é um ângulo agudo. Já esse outro é um ângulo obtuso, que ele possui mais de que 90 graus, né? Ele vai além, ele vai dar uma puxadinha a mais, certo? Então, ele vai além do 90 graus, tá? Então, agora com um transferidor, verifique se suas respostas estão corretas. Então, vocês observem com o transferidor, certo? E vocês analisem e vejam se essa classificação desses ângulos estão corretas. Vocês só vão conferir, tá? Então, se ele é raso, ele tem o quê? Ele faz essa meia volta, né? E mede 180. Tanto o agudo, não é isso? Tanto o agudo, não, tanto o reto quanto o raso, né? Ele tem essa mesma medida. Já o obtuso é um ângulo que tem a medida maior que 90, tá? Então, vamos lá. Pronto, aqui nós utilizamos, ó, utilizando um esquadro, é possível identificar ângulos retos. Veja 2 modelos desses instrumentos. Então, vocês estão vendo aqui, certo? Uma esquadra, né? Olha, esquadra de 45, tá vendo? E a esquadra de 60, certo? Então, junte-se a um colega e com um esquadro, marque um X nas figuras que os ângulos destacados são retos. Então, quais são esses ângulos aqui que são retos? Nós temos 3 modelos aí. Então, nós temos esse primeiro aqui, que é um ângulo reto. Não é isso? Olha aqui o ângulo, ó, certo? E temos esse também, ok? Então, aqui é um ângulo reto, né? Esse também é um ângulo reto, certo? Esse aqui não é reto. Veja a diferença dele, olha como ele vem, ó. Ele não é reto, não é verdade? Então, vocês vão fazer o quê? Marcar o X na figura que os ângulos destacados, eles são retos. Então, nós temos essa primeira e temos essa segunda imagem, tá? Pronto. Então, Joyce traçou em uma malha quadriculada as retas com corrente R e S, tá? R e S, as malhas com corrente, certo? Então, se necessário, utilize instrumentos de medida para resolver os itens A e B. Complete a frase com uma das palavras apresentadas nas fichas. Nós temos aqui agudos, retos, obtusos e rasos. Então, ao se cruzarem as retas R e S, formam que ângulos? Então, qual é o ângulo que nós vamos formar? O ângulo reto. Não é verdade? Formamos o ângulo reto. Então, 2 retas concorrentes são perpendiculares, quando, ao se cruzarem, formam ângulos retos, certo? Então, está aqui a definição, né, da nossa resposta, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, observe na imagem as retas U e V, M e N, representadas em uma malha quadriculada. De acordo com essa imagem, marque um X entre as opções apresentadas nos pares de retas
perpendiculares. Então, nós temos aqui retas U e V, reta MN, retas M e V e retas U e N. Então, vamos lá na malha quadriculada e aí nós observamos que as retas U e V, é verdade? As retas U e V, tá? Com o auxílio de uma régua, construa um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Então, você vai pegar essa régua, vai colocar no centro, né? Vai pegar aquele transferidor, coloca no centro e aí você vai formar o seu ângulo obtuso e o agudo. Lembrando que o ângulo obtuso é aquele ângulo que ele tem a medida maior que 90, tá? E o ângulo agudo, ele possui sua medida menor que 90, tá bom? Então, aqui a Conceição vai mostrar aqui um exemplo para vocês de um ângulo aqui, tá? Vamos lá. Vamos aqui. Preste atenção aqui, nesse ângulo aqui, ó. Então, aqui temos um ângulo, certo? Aqui nós temos o ponto de origem, né? Esse O aqui é a origem, certo? Aqui são semirretas, certo? Semirreta OA, certo? E OM. São duas semirretas, né? E aqui é o símbolo do grau, tá vendo como é o símbolo do grau, certo? Então, aqui vamos vamos falar sobre essa imagem aqui. Então, A, O, M são os ângulos, tá? É o ângulo. Porque aqui esse acento circunflexo que estamos representando o ângulo, né? Que começa pelo ponto de origem aqui, ó. Tá vendo que é o vértice, né? Nós chamamos de vértice, tá? O O é o vértice, tá vendo aqui, ó? O O é o vértice. OA é a semirreta, certo? O OA é uma semirreta e OM é outra semirreta. Para identificar a semirreta, porque colocou aqui o tracinho seguindo a reta, tá? A semirreta, certo? Que a semirreta são os lados dos ângulos. E toda essa área aqui dentro é o quê? É o ângulo, tá? Então, esse ângulo aqui é um ângulo agudo, é um ângulo obtuso, é um ângulo raso. Que ângulo é esse? Se ele mede menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo, não é isso? Certo? Então, vamos lá. Façam direitinho com o uso da régua, ok? Vamos ver essa outra aqui. Pronto, olha aqui um exemplo do ângulo, olha, o ângulo obtuso, tá vendo? Ele mede mais que 90 graus, veja que ele deu aquela esticadinha, 90 graus ele fica reto, não é isso, ó? Fica reto, certo? Então, ele deu mais uma esticadinha, tá vendo? E aí, ele formou o ângulo obtuso, certo? Então, olha o ângulo aqui, toda essa área aqui é o ângulo, tá? Uniu uma linha a outra, né? Certo? Um ponto A com o outro ponto B. O ângulo agudo, nós temos aqui um agudo, né? Ele mede menos que 90 graus, o ângulo agudo, tá bom? Então, vamos aqui. Pronto, vamos fazer essa atividade nessa localização e deslocamento. O pai de Enzo vai levá-lo ao parque de diversões para se localizar, verificar o trajeto sugerido. Ele vai usar o GPS do celular. Observe a tela do celular com a indicação do trajeto em vermelho. Então, observe esse trajeto vermelho aqui, ó. Observe, tá? E aí, nós vamos ver aqui. A localização atual, o parque de diversões, posto de combustível e farmácia. Então, nós vamos ver aqui para a gente responder essa atividade. Complete as orientações a seguir que descrevem o trajeto em vermelho sugerido pelo GPS, com a palavra direita ou esquerda. Então, siga em frente até a rua Elis Regina e vire à esquerda. Siga em frente até a rua Tim Maia e vire à direita. Siga em frente mais alguns metros e seu destino está à esquerda. Então, vocês observando aquela imagem, aquele trajeto, vocês vão observar que é essa sequência aí, tá? Então, sabendo que eles vão passar no posto de combustível antes, descrevam um caminho até este destino. Então, vocês vão descrever como é esse destino. Então, siga em frente até a rua Elis Regina, vire à direita, tá? Depois, siga em frente até a rua Belchon, né? E vire à esquerda. Siga em frente por mais alguns metros e o seu destino está à direita. Tá? Então, esse GPS, ele indica tudinho, né? Direita, esquerda. Então, veja essa atividade aqui.
Veja o que Enzo está dizendo sobre a localização do parque de diversões indicado no mapa da página anterior. Então, a rua da entrada do parque de diversões é paralela à rua Wilson Simonal. É perpendicular à rua Tom Jobim. Então, de maneira parecida com Enzo, descreva a localização da farmácia. Para isso, use termos como paralela, perpendicular e transversal, certo? Então, observe que a farmácia está localizada em uma rua paralela, a rua Tim Maia, e transversal às ruas Tom Jobim e Elis Regina, tá? Então, vocês observando aquele trajetório, vocês vão observar isso aí, ok? Pronto. Marisa representou em uma malha quadriculada, aqui é uma malha quadriculada, tá? Uma malha quadriculada, o caminho que fez para ir de sua casa até a praça, considerando ao lado do quadrinho como uma quadra, tá? Então, complete o comando a seguir, de modo que represente o caminho percorrido por Marisa. Veja só, saiu de casa, seguiu em frente, certo? 2 quadrinhos, ó, 2 quadras e virou à direita, seguiu em frente 2 quadras, virou à esquerda e caminhou em frente 4 quadras. Virou à direita, seguiu em frente 2 quadras e chegou à praça, tá? E chegou à praça, certo? Então, observe aqui o caminho, né? O trajetório, ó. Certo? Então, ela saiu, ó, e subiu 2 quadrinhos, tá vendo? Olha aqui, ó, e o caminho percorrido, tá? Então, vamos lá. Na mesma malha acima, desenhe um caminho diferente para Marisa ir até a praça. Depois, troque o desenho com um colega para que ele descreva o caminho que você traçou. Então, essa atividadezinha aqui, como pede para fazer com o colega, você pode fazer com a mamãe, né? Uma maneira diferente para que vocês exercitem, né? Pratique para que vocês tirem um pouco mais as dúvidas, né? Exercitando. Você vai seguir o caminho, você observe o caminho que foi feito, né? Certo? Tudo organizadinho para que vocês acompanhem, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui essa correção também dessas atividades, certo? Vamos lá fazer essa correção do módulo 3 na página 182. Jussara vai colocar 12 bolinhas de mesa, de mesma massa e do mesmo material, em uma caixa para sortear, tá? Que vocês estão vendo aqui, o material, a caixinha. Então, quantas bolinhas são vermelhas, né? Então, são 6 bolinhas vermelhas, 2 azuis e 4 amarelas. Então, qual é a cor da bolinha mais provável de ser sorteada da caixa? E por quê? Então, provavelmente seria vermelha, né? Porque a quantidade de bolinhas vermelhas é maior, certo? Então, ela tem, de ganhar, de ser sorteada com as bolinhas vermelhas, por ela ter mais bolinhas vermelhas, não é verdade? É mais provável sortear uma bolinha azul ou uma bolinha amarela. Então, é provável sortear a bolinha amarela, por ter mais quantidade, né? Por ser mais, tá? Então, vamos a outra correção. Nós temos aqui escrever os nomes dos polígonos de acordo com a quantidade de lados. Então, de acordo com a quantidade de lados, nós vamos dar a classificação dos polígonos, dar o nome dos polígonos, tá bom? Sabendo que, né, de um ponto a outro, né, o vértice, ó, aqui é um lado, aqui é outro lado, aqui é outro lado, aqui é outro lado. Então, essa figura, ela tem quantos lados? 4 lados. Então, se ela tem 4 lados, ela é chamada quadrilátero, tá? Quadrilátero. Nós temos essa outra também, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, né? Então, ela é chamada de octógono, tá? Temos essa outra, hexágono, né? Que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados é chamado de hexágono. Temos essa outra imagem também aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados, que nós chamamos de decágono, tá? Temos essa outra,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados, né? Então, nós chamamos de eneágono, tá? E temos essa outra heptágono, certo? Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. É chamado de heptágono, tá bom? Pronto, então vamos lá. Contorne apenas os não polígonos. O que não for polígono, nós vamos contornar, ou seja, nós vamos circular, tá? Então, nós temos aí, né, 2 que não são polígonos, tá? Olha lá. Contorne apenas os não polígonos. Vamos lá, olha, 3 que não são polígonos, tá bom? Vamos lá. Com uma régua, meça o comprimento dos lados de cada figura e determine seu perímetro em milímetro. Então, nós vamos com a régua marcar aqui. A tia Conceição já fez a marcação e eu vou passar para vocês. Vocês só fazem conferir com a reguinha para conferir se foi esse mesmo resultado. 30 milímetros, tá vendo? 30 mais 45 milímetros mais 35 milímetros. São medidas diferentes, né? Ó, são tamanhos diferentes, tá? E para a gente achar o perímetro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar, né, esses valores aí, que nós temos 30 mais 45 mais 35, que deu 110, o resultado, 110 milímetros, ok? Vamos nessa outra imagem também, nós temos aí 32 milímetros, o outro lado 45 mais 25 mais 43, que dá o resultado 145 milímetros. Tem mais essa outra imagem, façam a correção direitinho, tá? 21, ó, 30 milímetros e 25. Somando, né? Somando tudo, deu 114 milímetros, tá? Então, meus amores, a atividade de hoje, vocês vão fazer essa correçãozinha, fazer essa atividade sobre ângulo, né? Estudar qual é o ponto de origem, como é que a gente faz um ângulo, não é? Contanto você com esse transferidor, você pode construir o ângulo também para vocês, pode fazer o tipo, né? O tipo de ângulo. Nós temos o ângulo obtuso, temos o agudo, o reto, né? Então, observe que no transferidor ele tem as indicações, tem todos os valores ali do grau, né? Então, você posiciona a régua no seu ponto de origem e aí você faz o seu ângulo, tá? Observe, né? E temos aqui a atividade de hoje, que é na página 184. Deixa a tia dar uma olhada para ver o que é, se vocês têm alguma dúvida. 184. Pronto, então vocês vão dar continuidade à atividade de hoje, certo? Assunto que vocês já viram, né? Então, vocês vão aqui com a régua, vocês vão desenhar um polígono de 5 lados e 5 vértices, tá? Então, vocês vão desenhar, ok? Aqui também tem outro aqui com auxílio de uma régua. Vocês vão meça o comprimento dos lados de cada figura e determine seu perímetro em centímetro. É o que nós fizemos nesse instante aqui, né? Fazendo a medição da figura com para saber o perímetro daquela figura, né? Vocês vão somar os lados, certo? A mesma coisa vocês vão fazer com esse aqui. Aqui nós temos uma malha, certo? E vocês também vão observar a figura representada em verde, tá? Na malha a seguir. Vocês vão observar aqui e vão responder de acordo com o que está pedindo, tá bom? Pronto, essa atividade e a página 186. E aí nós finalizamos o livro módulo 3, tá? E na próxima aula nós vamos utilizar o módulo 4 para a nossa próxima avaliação, atividades avaliativas, tá bom? Essa atividade que a tia passou agora, a tia não vai cobrar para vocês na terceira unidade. Só foi para a gente fechar o livro, módulo 3, para que não ficasse sem vocês fazerem essa atividade. Tá bom, meus amores? Então, na próxima aula, nós vamos iniciar o nosso módulo 4, tá? Então, estude, preste atenção, continue estudando, né? Finalizamos aí a terceira unidade com sucesso, que vocês estão indo muito bem nas atividades, na atividade avaliativa, nas revisões foram ótimas. Inclusive, na videoconferência, a participação de vocês estão de parabéns, né? A cada dia que passa, vocês estão participando mais ainda, né? E nós fizemos um bingo que vocês participaram, né? E nós vamos ter outro jogozinho na videoconferência também, para que vocês também participem. Tá bom, meus amores? Então, fica aí a aula de hoje. Que Deus abençoe a todos. Sintam-se abraçados.
Tchau, tchau.